Querendo fazer a abertura oficial aqui. Agora sim. Tá contando aí? Legal, então. Olá, pessoal. Vou fazer outra nova abertura aqui para ficar legal na gravação, tá bom? E aí, gente, paz de Jesus, Deus abençoe, glória a Deus. Que bom, que alegria poder estarmos aqui no workshop dos coordenadores. Oh, bendito seja Deus, né, gente? Dá uma distraída aqui, uma relaxada. Mas, enfim, o workshop dos coordenadores, o último ensino 4. E esse ensino nós vamos falar um pouco sobre o processo formativo e também sobre a FOM, que é formação, oração e missão, como estratégia para o nosso crescimento, maturidade, mais um monte de coisa. Estou feliz de estar aqui com vocês. Esse encontro para nós ele tem sido um encontro histórico. Por quê? Porque Deus tem nos dado a graça como renovação de estarmos aí reunidos, né? São, me parece, 13 workshops ou 12, um negócio assim. Enfim, uma grande graça de Deus. Tive a oportunidade de passar por vários dele e realmente o coração se enche de alegria por tudo isso. Amém? Sou Zé Carlos, presidente do Conselho Estadual, e já faço aqui, já registro aqui a presença valiosa dessa audiência chamado Ricardo Tobias. É isso aí, é o nosso grande irmão, coordenador do Ministério de Formação no Estado de Minas Gerais. Deus abençoe a todos vocês. E outros que eu estou vendo aqui na tela do meu computador, como o meu irmão Rogerinho, bendito seja Deus, o Bruno, meu coordenador de grupo de oração. Deixa eu ver quem mais aqui. É isso aí, gente. Vamos lá, com a graça de Deus. Gente, vamos, olha só, o tema, deixa-me dividir aqui a tela com vocês aqui, que aí vocês vão me acompanhando nos slides. Ô Zé Carlos, você sabia que o Rogério Rosa agora aí já é coordenador do grupo de ação Nossa Senhora Mãe da Igreja, né? Ah, é? Recentemente eleito. Ele não sabe nada não, senhor. Não sabe não. Maravilha, maravilha. Vamos lá, então. Gente, seguinte, eu vou até abrir aqui o meu celular, eu vou acompanhar vocês aqui pelo celular, porque se por acaso eu precisar entrar, ver vocês, qualquer coisa do tipo, tá aqui, beleza? Deixa eu só entrar aqui, dá um minutinho, por favor. Workshop de coordenadores, ok. Vou entrar aí com a senha do Ministério de Comunicação Social. E aqui e aqui, beleza. Me autoriza aí. Vamos ver se não vai dar. Autoriza aí, João. Tá autorizado. Autorizar, beleza. Tá dando delay? Não, né? Tá tudo certo. Bacana, então. Vamos lá. Espera aí. Fecha o áudio aí, né? Já fechei. Isso, beleza. Bom. Gente, seguinte, o tema que eu vou tratar é sobre a FOM, sobre o processo formativo. Deixa eu dar um F5 aqui, peraí. Workshop para coordenadores, sejam todos bem-vindos, processo formativo da RCC e a FOM como estratégia de Deus. Bem, primeiro que são temas que requerem, assim, cada tema desse, tanto processo formativo e falar um pouquinho sobre formação, oração e missão, isso aqui, cada um deles demoraria um final de semana. No entanto, eu tenho aqui em torno aí de 1 hora, mais ou menos, para eu poder discorrer sobre esses dois temas e, na sequência, abrir para dúvidas. Não é isso, Júnior? O workshop termina às 17, correto? Eu vou tentar, em meia hora, falar de um tema e em meia hora falar do outro, ok? Como vocês sabem, eu gosto, assim, às vezes, de exemplificar para poder facilitar o entendimento, e vou pedir ao Espírito Santo aqui que me dê a graça, conforme vocês rezaram por mim aí, para que eu possa ser bastante eficaz aqui nas colocações. O tema, ele é gigante, abrangente, parte de vocês já escutou eu falando sobre esse tema, e é você que, quando eu estiver falando, tiver entendimento do tema, eu quero te dar uma sugestão. Já anota do lado o que você tem que fazer. Pede a Deus para te dar uma inspiração. Assim, a partir desse entendimento, o que eu posso fazer de diferente no meu grupo de oração? O que eu posso fazer de diferente na minha coordenação de forania, né? Então, na medida que for falando, Deus vai te dando inspirações, isso que você vai anotar. Por outro lado, esse workshop aqui, ele é para formar você, mas também para ampliar a sua visão, para que você possa ampliar a visão do outro. Sempre nessa perspectiva, né? De orientar, de formar, de conduzir o nosso povo, nossas ovelhas, o rebanho aí que ele nos confiou nesse tempo, beleza?
Bem, então, sobre a questão do processo formativo, ele é o primeiro item aqui que nós vamos falar. Eu quero começar por essa palavra, que para mim ela tem um grande significado quando a gente vai falar sobre essas questões, que é 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, seguinte, onde está escrito assim, 1 Coríntios 9, 24, né? Se alguém está pegando a Bíblia aí, por favor, vou aguardar um pouquinho. Se por acaso vocês verem que eu estou assim, um pouco rápido na minha fala, podem digitar no chat aí. Aí, como eu só tenho uma tela aqui, estou acompanhando o celular, Júnior, né, que está aí assessorando aí, pode me interromper, viu? Não tem problema não, né? E da mesma maneira, eu deixo aberto aqui para vocês essa possibilidade aí também de dar uma contribuição, né? As minhas colocações, o Ricardo está aí, o Júnior também, enfim. Está escrito assim, 1 Coríntios 9, 24. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabei que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal modo que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Apóstolo Paulo, ele, ao falar para a comunidade de Coríntios, ele, então, faz essa comparação da nossa caminhada, do nosso serviço, do nosso chamado como atleta. E faz comparação das privações, mas ele faz uma comparação que me chama muita atenção, que é o alvo, que é a meta, que é a motivação, né? Quando um atleta, quando um atleta, ele pensa em participar de uma corrida, que seja de uma competição qualquer, ele mira certamente o pódio. E o pódio justifica o esforço, entende isso? Então, ele se prepara sempre pensando no prêmio, na recompensa, no esforço, ele tem clareza disso. E Paulo vai dizer que nós deveríamos trilhar o mesmo caminho. Porque se a gente não tiver clareza daquilo que é a nossa meta, a nossa missão, nós podemos dar socos no ar. Olha o que ele vai falar, pois não podemos dar socos no ar, né? Ele vai dizer, assim eu corro, mas não sem rumo certo, dou golpes, mas não no ar. Ou seja, eu não me esforço em vão, eu tenho clareza do meu esforço, eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu tenho clareza do que Deus quer na minha vida, nessa função que Ele me colocou. E assim, então, essa palavra diz isso. E isso, para nós, quando a gente fala de processo formativo, é algo que tem muito a ver com essa questão do processo formativo. Tem muito a ver com aquilo que é o processo formativo. E aí nós vamos ver exatamente o porquê disso, né? Porque o processo formativo nos ajuda a não dar socos no ar. Então, vamos ver aqui visão geral do processo formativo, as duas fases, querigmática catequética, o pastoreio e o processo formativo formador de discípulos. Vou passar sobre esses 5 pontos com vocês aí rapidamente, beleza? Vamos lá. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é isso aqui, ó. Esse é o ponto de partida. É a missão da renovação carismática católica. E eu tenho, assim, muitos de vocês também já escutaram eu dizer, que eu, durante muitos anos, eu reduzi a missão da renovação carismática católica. Eu imaginava que era só uma coisa, eu imaginava que o meu grupo de oração existia somente para levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Então, eu tive sempre muitos e muitos anos da renovação carismática católica com esse entendimento, que não está errado, primeiramente, não está errado, mas é preciso ampliar esse entendimento, porque a nossa missão vai dizer evangelizar com renovado ardor missionário a partir da experiência do batismo no Espírito Santo para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, eu cheguei então, a muitas oportunidades dizer exatamente isso, que nós poderíamos entender a nossa missão como formar discípulos por meio do batismo. Isso muda tudo, muda muita coisa, assim como mudou a minha vida. Então, vejam bem, quando você pergunta para alguém qual que é a missão do seu grupo de oração, e ele vai dizer, ou da renovação, batizar no Espírito Santo, ou evangelizar com renovado ardor missionário, isso não é o fim, mas isso é o meio. É o meio pelo qual Deus usa para nós formarmos discípulos. Vamos dizer que a nossa meta, então, é maior, né? Vamos dizer assim, é formar discípulos a partir do batismo no Espírito Santo. Então, durante muitos anos, eu pensava que eu tinha que organizar o grupo de oração e aquele era o trabalho em torno do grupo e pronto, e acabou. Eu não tinha essa visão de olhar para os participantes como pessoas que, a partir do batismo no Espírito Santo, poderiam ser pessoas que fizessem essa caminhada de discipulado. Então, com isso, eu coordenava, a gente tocava, pregava, organizava o grupo, mas às vezes não dava aquela atenção. Então, às vezes as pessoas sumiam, não apareciam mais no grupo de oração, e aí ficavam ali as mesmas pessoas durante muito tempo. Até que Deus, então, por meio da caminhada aí, né, participando dos encontros em nível nacional e tantos irmãos que nos ajudaram a entender isso. Então, hoje eu vivo assim, para que existe o grupo de oração? Para formar discípulo por meio do batismo. Isso muda muito? Muda muito. Bem, vamos pegar aqui a visão de uma vez, que já está aqui conosco em tela. Bem, e nossa visão, o que é a visão? É onde que a gente quer chegar, né? Que é tornar o Espírito Santo mais conhecido, amado e adorado, difundir na espiritualidade e cultura de Pentecostes a partir do grupo de oração. Então, em outras palavras, quando no grupo de oração eu formo o discípulo por meio do batismo, o discípulo, ele como se fosse ali uma coluna de uma casa, né? Então, ele começa a contribuir para difundir a cultura de Pentecostes no mundo. Se nós fôssemos inverter completamente tudo isso, nós diríamos o seguinte: para que existe a renovação carismática católica? Para difundir a cultura de Pentecostes no mundo inteiro. Então, vamos fazer um caminho contrário. Para que existe a renovação? Para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, para difundir a cultura de Pentecostes no mundo. Bem, para difundir a cultura de Pentecostes no mundo, nós vamos precisar de pessoas que vão, então, aderir a essa missão, vão aderir a este chamado. Bem, e essa pessoa, então, vejam bem, é que nós vamos dar o nome de discípulo. Eu preciso de discípulos, pessoas que vão realmente dar esse passo a mais no sentido de executar essa missão. Então, voltando, eu vou implantar a cultura de Pentecostes no mundo, para isso eu preciso de discípulo. Mas para eu formar discípulo, o que eu preciso em primeiro momento? Levar o maior número de pessoas possível ao batismo no Espírito Santo. E onde que é o ninho que inicia esse processo, que nasce esse processo, que gesta esse processo, vamos dizer assim, onde, se fosse comparar com uma gestação, qual que é o ninho onde o óvulo o espermatozoide é fecundado no óvulo? Majoritariamente o grupo de oração. Pode ser numa experiência de oração, pode ser num retiro, pode ser em vários lugares, né? Eu, por exemplo, tive a minha experiência, não foi num grupo de oração, foi num retiro espiritual. Lá, a graça de Deus foi iniciada na minha vida. Mas, enfim, o certo é que o grupo de oração, ele se torna o ninho, esse lugar principal. Amém? Poxa, então vamos lá. Você está aqui nesse workshop e começa a pensar assim. O Espírito Santo precisa ser amado e adorado no mundo inteiro. E para isso, o meu grupo de oração precisa fazer o máximo de discípulo possível. Mas eu só consigo fazer discípulos se nós batizarmos no Espírito Santo o maior número possível de pessoas. Então, eu preciso fazer o melhor grupo de oração possível na música, na pregação, na condução, na unção, na dependência do Espírito Santo, para que as pessoas sejam batizadas. E foi batizada. Então, eu falo com ela, meu amado, venha para cá que Deus tem um caminho para você percorrer, para você poder avançar e crescer na fé. Dito isso, vamos lá então.
eu então começo a discorrer algum outro ponto aqui, né? Vamos lá, implantar a cultura de Pentecostes no mundo. Para isso, o que é que eu preciso? De um grupo de oração formador de discípulo. Entendem? Por que é importante você perceber um grupo de oração formador de discípulo? Porque o grupo de oração formador de discípulo, ele sempre vai ter um olhar para formar outras pessoas. Ele não vai ter um olhar num grupo reduzido de pessoas que ficam durante 5, 10 anos fazendo a mesma coisa, sem dar espaço para ninguém, e fica ali o tempo todo. Não, ele vai entender que a missão dele é trazer o maior número possível de pessoas, né? Então, é nessa perspectiva. Bem, o que ocorre, então? Nós sabemos que o processo formativo da renovação carismática católica, ele tem duas fases, não é isso? Nós temos a fase querigmática, que é seminário de vida, experiência de oração, aprofundamento de dons. Observe que tem um grupo de oração primeiro, e tudo inicia no grupo de oração. Então, o processo formativo nosso, ele tem este caminho, fase querigmática e fase catequética. O que pode nos ajudar a compreender melhor isso? O que me ajudou muito foi o seguinte: se uma pessoa me pergunta como que ela faz para ser um católico regular, eu falo com ela: você tem que ser batizado na igreja católica, faz primeiro comunhão, crisma, e se for da vontade de Deus, o sacramento do matrimônio, você vai casar, né? Se Deus assim te chamar para o matrimônio, ou para uma ordenação aí sacerdotal, aquela coisa, né? Uma vida consagrada e tal. O caminho de uma pessoa é esse. E o caminho na renovação carismática católica? Eu fiquei muitos anos sem compreender esta dinâmica. Eu coordenei grupo de oração sem olhar para isso que está aqui aos seus olhos agora nesta tela. Eu não entendia como que era. Então, quando você fala assim, quero coordenar na perspectiva de formar discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, significa que você faz o melhor grupo de oração, conforme está logo no início dessa demonstração, e então você vai convidar o máximo de pessoas para percorrer esse caminho. E a renovação carismática vai dizer que é percorrendo este caminho, então, que a gente vai conseguir, então, inúmeros benefícios, entre eles, guardar a nossa identidade, né? É isso aí, guardar a identidade. Um dos caminhos é percorrer o processo formativo. Por quê? Porque ele possibilita uma maior maturidade espiritual, um melhor entendimento da nossa missão, uma clareza daquilo que Deus quer e espera de nós. Então, este seria o caminho ordinário. Ter isso em mente é fundamental para o bom êxito dos nossos trabalhos como coordenação de grupo de oração e até mesmo de forania, mas eu vou me ater aqui à coordenação de grupo de oração. Bem, quando nós olhamos para o processo formativo como um todo, existem algumas coisas que podem ser aqui, vamos dizer assim, analisadas a partir dessa perspectiva aqui. Primeira coisa que dá para a gente poder discutir sobre isso aqui, olha. Vamos lá. Quanto tempo que demora para percorrermos este caminho? Nós vamos demorar quantos? No melhor das hipóteses, 2 anos. 2 anos. Você faz seminário de vida em dia diferente do seu grupo de oração. 10 semanas. Depois, experiência de oração. Aprofundamento de dom. No meio do caminho tem a perseverança. E aí, depois, o módulo básico. Dependendo da situação, vai em torno de 1 ano, 2 meses, 1 ano, 3. Passei 1 ano, vai ter que ser bem aceleradinho. A formação ministerial, ela é o resto da vida. Vamos dizer assim. Você vai demorar aqui em torno de 2 anos se você fizer muito rápido. Primeira pergunta: qual o grupo de oração que tem planejamento para 2 anos? Pensa aí. Entende? Aí você já começa a perceber o seguinte: peraí, se eu sou coordenador de grupo, eu tenho a missão de formar discípulo, e o caminho que nós temos, que por excelência é um caminho extremamente fecundo para formar discípulo, é fazer com que as pessoas percorram o processo formativo, eu, no mínimo, deveria planejar o processo formativo com o meu grupo de oração. O que a gente vê na prática? Etapas do processo formativo feito de forma desfragmentada, solta. Então, por exemplo, o grupo de oração realiza o seminário de vida, mas ele não está preocupado com a experiência de oração. Aprofundamento de dons, ele acha que nem é para ele acha que é só para o pessoal da forania que está à frente do ministério. Quando o Ministério de Formação aplica o módulo básico,
embora ele teria como premissa pessoas que passou pela fase querigmática, dificilmente, às vezes, a gente está preocupado assim, vamos preparar o máximo de pessoas da fase querigmática para entregar para o Ministério de Formação pessoas assim, entre aspas, ou teoricamente qualificadas, aptas, prontas para receber um conteúdo. Quantos de nós já nos deparamos com pessoas que chegam no módulo básico achando que o conhecimento vai fazer com que ela realmente possa aflorar na fé, na espiritualidade carismática? Não que não possa, de fato pode, ajuda, mas nós sabemos que o caminho é o caminho querigmático, da experiência de impacto, do encontro pessoal com Jesus, que nos arranca do poder das trevas e nos coloca no poder da luz. Então, o que ocorre? Quando a gente olha isso tudo, e aí por isso que eu falei para você, você já escutou isso aqui várias vezes, eu quero te fazer uma outra pergunta agora, eu quero te provocar agora mesmo. O que você já fez em relação a essa caminhada? Né? Aí tem gente perguntando assim, mas aí, será que ele vai falar porque o seminário de vida não está podendo fazer ainda e tal, daqui a pouco eu falo. Relaxa, mas tira a pandemia por enquanto. E aí? É esse planejamento. Eu quero fazer o seminário e, detalhe, qual que seria uma meta nossa? Fazer com que o maior número possível de pessoas chegue ao módulo básico. Esta é a meta. Inclusive, eu quero já abrir um parênteses aqui para deixar claro para vocês aqui, que nós já estamos fazendo a reunião com o núcleo arquidiocesano e vamos discutir também no Conselho Arquidiocesano de agosto, né, via Selma aqui presente, o Gilmar também, o Batista. Nós vamos discutir lá exatamente dos grupos de oração, realizar essas atividades juntas, de maneira que ele não realize somente o seminário de vida, mas ele faça ali um planejamento para já executar todas as etapas até o módulo básico. Porque é aqui no módulo básico que nós vamos alcançar raízes profundas, maturidade espiritual. Ela vem muito por meio do módulo básico. Quem fez sabe o que eu estou falando. Entende o que eu estou falando. Então, amados, olha para você ver. E outro detalhe que nós muito observamos, a pessoa inicia o grupo de oração, caminhada no grupo, e quantas vezes ela pula todas essas etapas e ela vai direto para o último passo, que é a questão ministerial. O irmão não fez a fase querigmática, mas já está servindo a intercessão, já está servindo a música ou em outros ministérios. Então, a gente tem várias situações aqui que elas precisam ser, de fato, contempladas. E quanto maior for o número de pessoas que percorrerem esse caminho, vocês podem ter certeza do que eu estou falando, maior será o número dos batizados no Espírito Santo capacitado para ajudar na obra, que é implantar a cultura de Pentecostes no mundo. Entendem? Então, este deve ser o nosso esforço, o empenho nosso como coordenadores de grupo de oração. Executar essas etapas, fazer com que o maior número possível de pessoas cheguem ao módulo básico e ali elas possam, então, discernir sobre aquilo que é a vontade de Deus para a vida dela. Outro ponto interessante, o processo formativo, ele não é, entre aspas, uma máquina de fazer servos para a renovação carismática católica. Não, não e não. Ele é um caminho a ser percorrido para que a pessoa cresça, né, tenha uma maturidade espiritual e ela busque a vontade de Deus na igreja. Se a pessoa percorrer esse caminho todo e no final ela entender que ela tem que servir uma pastoral, que assim seja, amém, glória a Deus. É buscar e entender a vontade de Deus. Agora, uma vez percorrido e acolhido de servir na renovação carismática católica, evidentemente que as portas estão abertas, evidentemente que aí nós vamos compreender, nós vamos, sem dúvida nenhuma, favorecer o crescimento, né, do grupo de oração, dessa pessoa e desse irmão, assim como um todo, né? Bem, outro problema que a gente percebe, quando os irmãos não percorrem esse processo como um todo, principalmente quando não chegam a fazer o módulo básico, aí você tem, por exemplo, a moção da Nacional, que é resgatar, guardar e propagar a identidade da renovação carismática. Eu só vou guardar aquilo que for valioso, eu só vou propagar aquilo que eu estiver entendendo. Então, às vezes, infelizmente, nós chegamos a um ponto de ter muitos coordenadores simpatizantes da renovação carismática católica, que não compreendem cada etapa dessa. E aí, por isso acontecer, acaba que dificulta um pouco mais, e aí tem uma consequência disso. Grupo de oração que acontece sem o carisma da renovação, vamos dizer assim, sem a identidade da renovação carismática,
que costumam ser bons grupos, mas não têm a identidade, né? E aí, se a gente não tem a identidade, nós vamos ferir um princípio espiritual de constituição nossa, dado pelo próprio Espírito Santo. Pelo próprio Espírito Santo, confirmado pela igreja na boca de vários papas, né? De ser rosto, de ser memória de Pentecostes nesse mundo. Então, amados, este deve ser o nosso esforço. Agora, dá trabalho? Dá muito trabalho. É claro que dá, né? Dá trabalho você percorrer, fazer esse caminho, você motivar as pessoas, né? Quantos ficam no meio do caminho, enfim, dá trabalho, mas é muito gratificante, ainda que o número que chega no final seja um grupo reduzido, é muito gratificante os frutos que a gente, né? É muito gratificante para Deus e muitos são os frutos que nós colhemos com tudo isso, né? Ocorre que existe um fator que ele é fundamental para que esse processo, esse caminho, ele tenha êxito, que é esse processo aqui chamado pastoreio. Não adianta você achar que as pessoas, por si só, ela vai percorrer todo este caminho, lindas e saltitantes, alegres, felizes, como grande sonho da vida delas. Não vão. Eu preciso analisar que quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, eu tenho que vê-la como um bebê, um nenenzinho, do ponto de vista espiritual. E neném você tem que cuidar. Aqui em casa é limpar a fralda, dar banho, depois ele começa a andar, você dar as mãos para ele andar com as próprias pernas, depois você ensina a comer, até que ele chega numa idade que ele fica um pouco mais independente. Põe isso na sua cabeça. Um principiante, um iniciante que está no seu grupo de oração, sendo tocado pelo Espírito Santo, ele é um bebê espiritual. E ele só vai percorrer esse caminho se você pegar nas mãos dele. E menino dá trabalho, menino chora, quer sair do colo, quer uma coisa, quer outra, você fica irritado com o menino. E com o povo também. Moisés também ficou irritado com aquele povo lá no deserto também. Enfim, Deus também ficou irritado com o povo. Mas o que eu quero te dizer é que isso exige entrega, exige esforço, exige amor. Tem uma expressão que eu gosto de falar muito. O processo formativo, ele não pode ser focado nas etapas. Ele precisa ter como elemento principal as pessoas. Você tem que enxergar as etapas e enxergar pessoas. O meu desafio é conduzir o maior número de pessoas no processo formativo, ok? Agora eu vou falar diferente disso, ok? O meu desafio é realizar todas as etapas do processo formativo. Entenderam a diferença? Eu vou te falar na prática. A pessoa chegar para mim e fazer, Carlos, aqui na minha forania está uma bênção. As coisas estão acontecendo, já fizemos um seminário de vida, experiência de oração, e assim, a coisa está andando. Glória a Deus. Glória a Deus. Não estou falando que isso é ruim, não. Ok? Mas o que acontece em muitos casos? Aí você faz uma pergunta assim, meu amado, quantas pessoas fizeram o seminário de vida no Espírito Santo? Quanto delas fizeram a experiência de oração? Ou vice-versa, né? Porque a gente pode iniciar também pela experiência de oração. Quantas que fizeram essa continuidade? Você cuidou para que quem fez a experiência de oração, o seminário de vida, chegasse ao aprofundamento de dons? Como que foi? E aí, o que a gente percebe ao longo do tempo? A gente faz o seminário de vida com um grupo de pessoas, abandona ele, depois chama um outro grupo para fazer a experiência de oração, depois abandona ele, um outro grupo para fazer o aprofundamento de dons, aí abandona ele, aí depois você traz o módulo básico, e aí abandona completamente aqueles que já passaram pela fase querigmática, e outras pessoas diferentes estão fazendo o módulo básico. Entendem? Desfragmentado, solto, sem continuidade, sem pegar nas mãos. É nessa perspectiva que o pastoreio se torna um elemento fundamental. Porque no processo formativo, o que vale não é a quantidade, é a qualidade.
Fazer um seminário de vida pastoreando as pessoas, ajudando, auxiliando, a ter um contato com a palavra de Deus, tirando dúvidas de fé e até mesmo perseverança. Se você fizer isso com um grupo de 5 pessoas do seu grupo de oração ou com 10, pode ser que vai dar muito mais resultado do que vai ser com 50 pessoas, onde você não sabe nem o nome dessas pessoas, onde elas viram massa, multidão. Não adianta. Adianta pouco. Agora, eu prefiro falar que não adianta. Porque a gente percebe que muitos seminários têm acontecido de forma repetitiva, cansativa, poucos frutos têm dado no seminário de vida no Espírito Santo, já não tem entusiasmado as pessoas mais. Por quê? Porque virou mais do mesmo. Em muitos casos, virou mais do mesmo. Entendem? Às vezes até um refúgio ali do grupo de oração, para não ter que, às vezes, semanalmente, fazer reunião de núcleo para poder tirar a palavra. Desculpa o que eu estou te falando, se isso aqui não acontece com você, não se aplica para você. O núcleo tem que rezar toda semana, independente disso. Enfim, fecha parênteses. O que eu quero dizer é isso. É esse cuidado, sabe? Convidar e ir até o final. Amados, e como vocês, muitos de vocês já sabem, deixa eu só dar uma lida aqui. Ok, então, é muito comum, às vezes, a gente fazer essa etapa desfragmentada. Aí eu fecho essa parte aqui falando um pouco sobre o processo formativo no seguinte perspectiva. E aí, se você que é coordenador compreender isso, você vai dar um salto na sua coordenação, compreender o seguinte, olha, eu preciso conduzir o maior número possível de pessoas para fazer esta caminhada. E se você fizer isso, você estará contribuindo para guardar a identidade da renovação carismática católica, para o crescimento espiritual, a maturidade espiritual dos servos. Você está, meu amado irmão, de fato, colaborando para surgir discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a missão da renovação carismática católica. Você pode ter certeza, né, que você vai estar muito auxiliando para o crescimento do seu grupo de oração. E muitos de vocês sabem o testemunho do nosso grupo de oração Kairos, o Bruno está aqui também. Quando eu tive esse entendimento, por graça de Deus, que era assim, né, que tinha que acontecer, nós havíamos iniciado um grupo de oração novo aqui na minha paróquia, e aí, então, na ocasião, eu resolvi aplicar o processo formativo na íntegra, do jeitinho que ele está aí. O grupo era novo, o Bruno está aqui, ele sabe disso, e nós falamos o seguinte, já que, vamos ver se isso aqui funciona mesmo, ok? Então, percorremos todo esse caminho. Começamos um grupo de oração lá, praticamente com 3 pessoas. Bem, eu não vou contextualizar isso agora, mas um grupo de oração extremamente reduzido, com 2 ou 3 pessoas responsável por tudo. E esse responsável por tudo vamos segurar a onda aqui e fazer com que os participantes façam primeiramente o processo formativo. E aí começamos um grupo de oração novo, e esse grupo de oração, as pessoas foram para o seminário, em dia diferente do grupo de oração, fizeram, e aí nós pegamos esse grupo e incentivamos ele para a experiência de oração, porque as datas já estavam todas fechadas, né? Então, fez o seminário, a gente já lançava a experiência, fez a experiência, já lançamos aprofundamento, e na sequência trouxemos o módulo básico para a nossa região, perto dos grupos de oração, conseguimos, e então o povo percorreu todo esse caminho. Qual foi o resultado disso? Quando chegou na 3ª apostila do módulo básico, 3ª apostila, 1 ano e pouco de caminhada, o povo já não estava aguentando mais de vontade de servir a Deus. O povo já chegava para a gente a falar, o Espírito Santo começou a transbordar no coração das pessoas, porque elas viam a grande transformação que Deus estava fazendo na vida delas. A gente falava, aguenta firme, finaliza primeiro, porque a gente não queria tumultuar a vida das pessoas. Na verdade, nós protegemos esse grupo mesmo. Foi um grande laboratório que nós fizemos aqui. Amados? Os 2 grupos de oração que participaram dessas experiências aí foram revigorados. O Obra Nova, eu estava falando isso com os irmãos, talvez o Jefinho esteja aqui agora conosco aqui, eles dobraram o número de servos, as pessoas querendo trabalhar, servir a Deus, ávida por colaborar na salvação de almas, cada uma assumindo tarefas, missões, e o Kairos foi a mesma coisa. Eu não precisei ser coordenador do Kairos, porque não tinha outra pessoa para substituir. Nós compomos núcleo, fizemos tudo graças a esse trabalho. Então, assim, é algo que salta aos meus olhos, e eu consigo enxergar isso aí com clareza. Agora você fala, Zé, às vezes, tem muitos grupos de oração que tem 5, 10, 15 anos que estão com as mesmas pessoas à frente do grupo de oração. Qual que é que você tem para me dizer? Eu tenho para te dizer, faça o processo formativo conforme está disposto a ir.
Esquece as dificuldades elas vão trabalhar na solução dela, né? Na solução que nós vamos trabalhar. Enfim, então, não vou entrar nesse mérito, né? Como fazer um seminário em dia diferente, aquela coisa toda e tal, né? Meu grupo é poucas pessoas, o padre e tal, eu não vou entrar nisso, eu vou entrar naquilo que é o ideal, naquilo que é a meta, naquilo que Deus deixou para nós como caminho a ser percorrido, amém? Vou deixar a fala aqui, de repente o Júnior quer fazer alguma acréscimo, então o Ricardo. Feito isso, eu vou passar para outra parte, que é sobre a formação, a oração e a missão. E aí? Pode avançar da minha parte aí, viu, Zé Carlos? E o Jefferson está presente. Jefferson está aí? Ele sabe aí, né? Tá, Ô, Jefferson, fala que é verdade, só para não ficar ruim para mim aqui, tá? É isso aí, irmãos. O Obra Nova está colhendo fruto até hoje desse processo, viu? É isso aí, não tem nenhuma pergunta, né? O Júnior falando, cresceu, e é isso mesmo, né? Tá aí o Bruno também testemunhando. Então, nós fizemos aqui um grande laboratório, e na época nós chamamos o coordenador arquidiocesano da formação, que na ocasião era o, como é que chamava? O bombeiro lá, o Romulo, não, é o... esqueci. Eu esqueci também, mudou de Belo Horizonte. Não tá aqui mais não. Então, amados, o que ocorre? O que vocês precisam compreender? O Norton. Norton, isso aí, o Norton. O que vocês precisam compreender? Como que vai ser a retomada do Seminário de Vida no Espírito Santo na Arquidiocese de Belo Horizonte? Como que vai ser? O nosso desejo é que a gente consiga fazer uma retomada nesta perspectiva aí. Podem aguardar que vai vir novidade, vai vir orientação, vai vir subsídio, vai vir material, vai vir auxílio. Podem ter certeza disso, ok? Essa é a nossa meta e nós vamos auxiliar vocês. Um último parêntese aqui. Às vezes os grupos de oração ficam inventando seminário, seminário dos arcanjos, seminário das dores de Nossa Senhora, seminário de tal, aquela coisa toda, sabe? Irmãos, esse aqui é o nosso arroz com feijão. Se ele não fizer o arroz com feijão, se nós não fizermos, não adianta a gente querer inventar outras coisas. Com todo o respeito às inspirações. Mas esse daqui é o básico, né? Pode falar, Ju. Desculpa, porque assim me deu a voz que eu não falei, mas me viu um negócio aqui que eu estou vendo os irmãos partilhando aí, né? Hoje são 16 céus, o Bruno falando, o Jefferson também, que tem muitos frutos hoje, né? Eu também experimentei isso aqui, né, na minha forania, e se eu posso dar um testemunho também, acrescentando a fala dos irmãos aí, que isso aqui é uma máquina, assim, é uma eficiência que Deus constituiu para a geração de servos. Então, se hoje a gente vive uma carência de servos, uma ausência de servos, né, Zé Carlos? Uhum. Isso aqui vai na contramão dos testemunhos que a gente ouviu aí agora há pouco no passado, vai exatamente na dinâmica de produção de servos para te auxiliar. Se você não fizer isso, você vai ficar sozinho, tipo isso. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas vamos lá. Eu só queria finalizar com esse slide aqui, que eu acho ele bem interessante, porque o que nós deveríamos fazer era isso aqui, ó. Colocar todos os ministérios a serviço do processo formativo. As linhas de coordenações, eu coloquei à esquerda, ó, presidência, núcleo arquidiocesano, conselho, forania, tá vendo? Coordenador de grupo de oração, à minha direita tem aí, ó, coordenador de ministério, nível arquidiocesano, regional, forania, coordenação de grupo de oração dos núcleos, o escritório, aí tá no meio, o escritório da RCCBH, toda essa estrutura orgânica do movimento, ela deveria ou deve estar apontada para fortalecer o processo formativo nos grupos de oração. Todos, inclusive, né, todos, eu estou colocando escritório, nós deveríamos existir, toda essa estrutura para dizer o seguinte, para que nós existimos? Para implantar a cultura de Pentecoste no mundo, ok. Como é que implanta a cultura de Pentecoste no mundo? Precisando de pessoas, ou seja, fazendo discípulos. Como é que faz para fazer discípulos? Batizando o Espírito Santo. Aonde que batiza no Espírito Santo? Grupo de oração. Isso é o ponto. Isso. Nessa perspectiva, que as formações ministeriais deveriam, em primeira mão, concorrer para isso, para este auxílio, né? Tornar todos nesta mesma unção, nesse mesmo trabalho. É isso que a gente pretende trabalhar, estamos trabalhando há mais tempo nesta conscientização, colocando tudo aquilo que Deus nos permitiu de constituir em prol do processo formativo dos grupos de oração
para que a gente, mais e mais pessoas, possam surgir e formar discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o que ocorre? Uma vez que o grupo de oração formador de discípulos, e aí eu quero partilhar uma outra, é um nome que a gente usa chamada FOM. Esse FOM é um nome para formação, oração e missão. O que é isso? É uma forma de você conduzir o processo formativo. Eu vou pegar aqui um outro slide aqui que vocês vão entender a FOM no outro. Vou pegar nesse aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Cadê você, meu filho? Volta aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Então, quando você vê aqui o processo formativo em cima, lá embaixo está escrito, nossa estratégia será. Então, quer dizer o seguinte, todo este trabalho, a execução do grupo de oração, seminário de vida, experiência, o aprofundamento, tudo, a nossa vida carismática, existe aqui para nós um caminho que se chama formação, oração e missão. É sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Eu só peguei esse slide para você poder ter uma ideia geral novamente, que é uma estratégia, né? Então, eu vou falar aqui, neste momento agora, sobre formação de núcleo de grupo de oração, FOM, formação, oração e missão. O que eu vou falar? O que é a FOM, seu objetivo, o que é coordenar na perspectiva da FOM e entender na aplicação de cada etapa no grupo de oração, beleza? Eu não vou discorrer tanto slide, mas vamos lá. Item 1, o que é a FOM? A FOM, ela é uma metodologia, né? Está escrito aqui, ó, de trabalho, ou de serviço, vamos dizer assim, com servos, composto pela formação, oração e missão. Então, a FOM, que é? É você olhar cada pessoa envolvida no processo, seja num grupo de oração, seja no processo formativo como um todo, o coordenador olha para aquele grupo de discípulos, aí não é com o povo mais, é com os discípulos, aqueles que já estão assim, vamos dizer assim, um passo, já saíram do banco, né? Saiu do banco, aplica a FOM, ele não precisa ter ministério, ele está ali ajudando a abrir e fechar a igreja. Então, o que é isso? A FOM é você olhar para toda essa realidade e dizer o seguinte, eu preciso desenvolver esse tripé aqui com estes irmãos, neste grupo de oração. Se você exercer esse tripé, você vai favorecer o crescimento desses irmãos, né? Você vai desenvolver o crescimento, que é o objetivo da FOM. Olha aí, ó. Qual que é o objetivo? Auxiliar, lubrificar a perfeita ação da engrenagem, visando o quê? O crescimento e a maturidade espiritual dos servos do grupo de oração. Então, se você tem um processo formativo como um caminho a ser percorrido, que ele ajuda a ter esse crescimento espiritual, maturidade espiritual, a FOM, ela vai trabalhar muito no seu dia a dia. Você vai perceber que, que quando você executa o processo formativo na perspectiva da FOM, a pessoa, o indivíduo, você vai, vamos dizer assim, de uma maneira sábia, de uma maneira criativa, o Espírito Santo vai ajudar para que aquela pessoa se desenvolva, né? Para que ele cresça. Ele precisa crescer, né? Ele precisa ter espaço de crescimento. Aplica a FOM. Vamos falar um pouco mais, vocês vão entendendo. Bem, o que é coordenar na perspectiva da FOM? O que é coordenar na perspectiva da FOM? Bem, irmãos, uma coordenação de grupo de oração ou de forania, ela tem muitos desafios, nós sabemos disso. Você tem desafio burocrático, você tem que fazer calendário, você tem que marcar reunião, aí você marca um encontro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Assim, no dia a dia, estrutura para acontecimento dos grupos, aí você tem que fazer uma ata, aí você vai, marca uma reunião, reúne aqui, reúne ali. Uma coordenação, ela é cercada por todas essas situações aí, que inclusive o regimento interno agora, né, detalha muito delas para nós. Mas vejam bem, vamos tirar um pouco desta parte mais burocrática e pensa o seguinte, coordenar na perspectiva da FOM é você, que é coordenador de grupo, pensar o seguinte, para que os irmãos do meu grupo cresçam,
lembrando que o processo formativo, ele demora no mínimo 2 anos, no dia a dia, eu preciso dar para eles 3 portas para que eles possam crescer e crescendo como se fosse uma planta, né? Eu vou regando ela aos poucos. Eu preciso aplicar para eles a formação, a oração e a missão, essas 3 coisas. É um caminho de crescimento, ok? Então, coordenar na perspectiva da FOM é isso. Eu sempre olho o servo do meu grupo de oração, ou eu penso as atividades do meu grupo, eu oro a Deus, né, junto com o meu núcleo, buscando ofertar experiências, conteúdos que abrangem esse tripé. É um tripé de um extraordinário crescimento espiritual para todos nós, beleza? Bem, vamos avançar um pouco mais. Esta FOM, ela está em algum material da Renovação Carismática Católica? Não. Ela não está, ela não é um material que é apostilado, que ela saiu aqui. Isso aí é fruto de quê? É fruto da vivência e que não contraria em nada aquilo que está posto para nós. Muito pelo contrário, reforça aquilo que está posto e vocês vão perceber que na prática é algo extremamente simples, beleza? Vamos avançar. A formação, vamos começar pelo primeiro F, que é a formação, né? Primeiro não, um único, né? Primeira letra, F, formação. É o ato de instruir a nós mesmos, ok, bem como instruir nossos irmãos, a fim de que todos nós possamos vivenciar os ensinamentos de Jesus, sendo seus discípulos, assim como sendo continuadores de sua missão e evangelização. Bem, o tripé formação, e aí nós bem sabemos que a formação, ela é a guardiã dos carismas. Não sei se você sabe disso ou não sabe, toma nota desse entendimento. O que guarda um carisma é a formação. O Ricardo está aqui, se eu estiver falando bobagem aí, Ricardo, você pode dizer. Então, nessa perspectiva, quando o irmão ele começa a fazer uma caminhada no grupo de oração, torna-se extremamente necessário que este quesito seja contemplado na vida dele, sob pena dele viver uma espiritualidade na superfície. Ok? Qual que é o problema? Que a gente acha que formação só existe a do módulo básico e que a pessoa tem que ir lá e ficar um dia inteiro sentada, recebendo formação e pronto, acabou. A gente tem em mente, assim, formação do módulo básico, formação bíblica, formação do ministério tal, e aí, às vezes, se você olhar o processo formativo, você vai falar assim, não, a formação eu só consigo aplicar ela quando tiver lá na frente, depois da fase querigmática. Na verdade, a formação, ela precisa ser contemplada desde o primeiro passo no seu grupo de oração. O seu grupo de oração, ele precisa ofertar um espaço para tirar uma das maiores armas que o demônio tem para desanimar e esfriar as pessoas, que é a dúvida, ok? A dúvida. A pessoa está seguindo no seu grupo, como aconteceu. A pessoa me falou uma vez, tem um coordenador de grupo de oração que eu não rezo o texto. Eu não rezo o texto por quê? Mas ele não reza o texto. Esse irmão, entenda, olha o problema. Por que ele não reza o texto? Porque ele não foi catequizado, não aproximou dele, ele está lá. Então, a formação, ela é ofertada pelos ministérios e pode ser ofertada, né, pela igreja como um todo, como nós temos, até uma faculdade pode ser ofertada, mas um grande campo onde a gente compreende aquilo que precisa ser formado é a necessidade do irmão que está à minha frente. É aquele irmão que está comigo no dia a dia. Quando eu percebo que tem uma necessidade dele ser orientado em algum aspecto. Então, amados irmãos, a formação, eu quero repetir, ela deve ser vista pelo núcleo do grupo de oração, pelo coordenador, como algo a ser ofertado em todos os momentos, em todos. No meu José Carlos, só compartilhe de novo a sua imagem, ela saiu, por favor, só para o compartilhamento, compartilhe, por gentileza. Espera aí, então. Parar compartilhamento de tela, parei.
Tem quanto tempo que eu estou sem tela aqui? Não, foi agora, pode ficar tranquilo. Não é? Não é possível. Vamos lá, então. Tá procurando a minha tela aqui, acho que vai dar agora. Certo, só que está compartilhando o próprio link. Agora sim. Irmãos, então quando a gente fala de formação, o que eu vejo? Quando alguém no meu grupo de oração me faz uma pergunta que ele tem dúvida, eu tenho, na verdade, uma grande... Desliga o microfone de alguém que está aberto aí, Júnior. Agora. Rolou um louvor aí. Vai lá, pode ir lá, tá fechado. Coordenador, primeiro, um servo do seu grupo de oração fez uma pergunta. Veja nisso uma oportunidade de aplicar uma formação, de dar uma formação, de orientar para que ele cresça, seja qual dúvida for. Não deixe de passar isso em branco. Segundo ponto, promova a formação no seu núcleo de grupo de oração, seja qual ela for. De repente alguém fala assim, eu posso impor as mãos no grupo de oração? Esquece a parte de pandemia, beleza? Eu posso impor as mãos no grupo de oração? Um responde assim, pode, ou tá, não pode. O outro pode. E pode por quê? Não, porque pode. Mas qual que é o fundamento disso? Será que não tem um material na renovação que fala sobre isso? Então vamos daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, semana que vem, daqui a 15 dias, aqui no núcleo discutir sobre imposição de mãos? Vamos. Que tal a gente falar sobre esse assunto na reunião de servos que virá? E por aí vai. Então, seja qual assunto for, é extremamente importante que o grupo de oração oferte formações que é muito própria do grupo de perseverança. É muito próprio no grupo de perseverança isso, né? Onde você tira dúvidas de fé. Enfim, um coordenador que coordena na perspectiva da FOM, ele vai coordenar assim. Como que está sendo ofertado a formação para os servos do meu grupo de oração? O Ministério de Música, como que está isso? Bem, então o próprio coordenador, ele desenvolve essa formação, ele proporciona, ele convida outros para dar a formação. Olha que jogada, olha que coisa interessante. Você quer dar uma formação sobre, ainda que seja um dono em línguas, e às vezes você tem até domínio daquele assunto. Sabe o que você faz? Peça um outro irmão do seu grupo de oração para aplicar aquela mesma formação. Significa que ele vai aprender mais do que todo mundo. Entende? Aí você começa a desenvolver uma postura em que você vai favorecer o crescimento dele. Olha só que extraordinário. E você está ali para ajudar. Então, no núcleo, traga a formação para o núcleo, por que não? Para reunião de servos, por que não? Totalmente possível. Agora, vamos pegar outros caminhos? Por exemplo, está acontecendo, vai acontecer uma formação, por exemplo, sobre os carismas, na renovação carismática católica, seja do Estado, seja do Brasil, seja aqui na Forania, na região, na data tal e tal. Então, muito mais de você pensar que você tem que pedir os servos para ir, porque a coordenação pediu, que você está dando um recado, você pode ver isso com outra perspectiva. Eu vou mandar os meus servos, eu vou incentivar, eu vou oferecer ajuda financeira se for o caso, eu vou realmente, assim, estar junto com eles, não ir, né? Mas às vezes não é possível, né? Mas no sentido, assim, de ajudar a eliminar os obstáculos, porque eu tenho consciência que esse tripé vai ser favorável para o crescimento deles. Então, isso precisa ser aguçado constantemente no seu grupo. Então, o coordenador, ele precisa ter essa visão, sabe? Que promove a formação, que traz um artigo, que propõe um livro, que discute um tema, às vezes compartilha um link de algo que está ligado à vida do grupo de oração. Não vem trazer aquele monte de coisa que não tem nada a ver, não. Do grupo. Então, ele está atento. Ele pode até deixar alguém do grupo de oração responsável por ficar atento nesta parte formativa. Como isso é sensacional. Isso é uma graça de Deus muito grande. Há 2 semanas, eu tenho uma menina de 11 anos, há 3 semanas atrás, o Bruno sabe disso. Eu tenho uma lá, a menina está fazendo faculdade, está no reto projetor lá, projetando. Estou vendo que Deus está chamando ela para outras missões. Peguei e falei para ela, minha querida, ó, tá aqui essa menina, agora ela é sua filha, ensina ela a atuar aqui no reto projetor. Aí a menina entusiasmou, porque ela está podendo ajudar uma de 11 anos, aí vem um outro também, que tem a mesma idade, tem acho que 10 ou 12 anos,
que é o Rian, do meu grupo, como é que não tá os 3 lá no retroprojetor? Quer dizer, eu vou falar um pouquinho sobre missão lá na frente, porque se mistura um pouco, mas aí você treina, você pega, você baixa, aí cantou aquela música, você volta aqui. Menino de 11 anos, a flor da pele, querendo, como pensa que não, tá lá os meninos operando sozinhos. Vocês estão entendendo? É esta visão de permitir com que, de auxiliar o outro, de ensinar, de pegar na mão, de tirar dúvida. Isso é libertação para a vida dele. Então, amados, um coordenador de grupo de oração que deseja profundamente o crescimento dos irmãos, ele haverá de ter um planejamento formativo para o grupo de oração. Não é aquela coisa assim, nós vamos fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. O próprio Espírito Santo, ele vai te mostrando. Ele vai te mostrando. Amém? Um outro ponto, além da formação, que é a oração, né? Ela é extremamente fundamental em nossa vida, como vai dizer aqui, né? A vida de oração deve ser trabalhada e estimulada pela nossa liderança para não correr o sério de deixar de lado as coisas do alto, abandonarmos o homem espiritual e nos apegarmos ao homem terreno. É verdade. Então, a oração, ela precisa ser aguçada, né? Alimentada. Vamos lá. E aí a gente tem grande exemplo aqui, que são as práticas espirituais que está contemplada no projeto Amigos de Deus. Entende? Então, quando o coordenador, ele fala assim, tem um projeto Amigos de Deus, inclusive na Arquidiocese, nós temos ele em PDF, nós temos um livrinho dele, ele está disponível, ele está no site da RCC Brasil, tem o EAD da Renovação Carismática Católica do Brasil, tem um que é só sobre o projeto Amigos de Deus. Ele visa uma restauração das práticas espirituais. Então, se você é um coordenador que quer o crescimento dos servos do seu grupo, você não vai ficar assim, eu vou... gente, o Zé Carlos falou do Projeto Amigo de Deus, o Júnior falou do Projeto Amigo de Deus. Aí, se alguém quiser, aí ele dá aquela sapecada naquele aviso no grupo de oração dele, como tipo assim, já cumpri o meu dever. E muitos falam assim, não, eu já dei um aviso no meu grupo, mas eu acho que o povo está muito desinteressado, o povo não sei o quê. Às vezes ele é o primeiro que não quer, a verdade é essa. Então, o que ocorre? Quando você fala da espiritualidade no grupo, então vamos lá, você fala, o projeto Amigos de Deus, o que o coordenador precisa compreender? Eu preciso desse tripé? Ele é fundamental para o crescimento dos meus servos. Eu não posso ficar sem ele. Então, eu tenho que incentivar esta parte da oração com os participantes, com esses que já saíram do banco do meu grupo de oração, ok? E aí, quando você fala assim, irmão, vamos fazer uma adoração no dia tal, aí você fica assim, mas tem 20 servos, só aparece 5, não importa, você abriu uma porta e uma possibilidade, alimenta os 5. Né? Como vi uma história uma vez, você tem 10 vacas no pasto, aí o cara vai lá e chama a vaca, aí a vaca vem, aí ele vai e coloca lá, ele tá lá com um saco cheio de ração para dar para a vaca, só que das 10 vacas que estavam no pasto, só vem 3, as outras 7 ficaram lá no pasto. Aí a pergunta é, você dá de comida para as 3 que vieram, ou você segura a ração e não dá a ração só porque as outras 7 não vieram? Claro que você vai alimentar as 3. Terei conversa. Aí a gente fica chorando por quem não veio, gastando as forças, reclamando pelo povo que não veio, e aí o povo que está ali com sede, a gente fica ali no mar de murmuração e reclamação. Isso não cabe. Alimenta quem veio, é quem Deus te deu. Então, amados, é isso que eu quero te dizer. Promova uma adoração. Aí quando você, como coordenador, como aquele que tem um rebanho ali à sua frente, chamado para conduzir esse povo, se faltar o tripé da oração, faltou tudo. Faltou tudo, não vai sobrar, porque não adianta ter a formação e nem a missão se nós não tivermos com uma experiência profunda. Ô, Júnior, olha aí para mim. Se nós não tivermos uma experiência profunda, porque é a oração que realmente ela vai sustentar todo esse trabalho. Irmãos, práticas do jejum, não é isso? Então, incentiva. Né? Então, tudo isso está no contexto do grupo de oração. O que você pode pensar também, além de propor tudo isso? Por exemplo, vamos pensar aqui algumas coisas que o nosso grupo fazia. Eu até dei esse exemplo quando eu fechei a formação com os irmãos lá na região Aparecida. Grupo de oração, gente, é para servir, ok?
a gente a gente faz experiência, a gente clama, a gente sente o poder de Deus? Aham. Mas o grupo de oração, em primeiro lugar, é para servir, ok? Então tá bom. Onde que você abastece? De forma pessoal na sua casa, de forma coletiva. O que nós fazíamos há um tempo atrás? Nós visitávamos outros grupos de oração, mas visitávamos para beber, para pedir, para clamar juntos. Então, essas experiências, assim, muito ajuda a crescer espiritualmente, né? Seja visitando um outro grupo de oração, né? Seja por meio aqui, como eu disse, das práticas espirituais, incentivando. Você quer ver outra prática sensacional? Aplicar a Lexo Divina. A Lexo Divina, gente, é uma riqueza fora do comum aplicar ela para os servos. Automaticamente é a experiência com a palavra de Deus. Aí você vai descobrir que tem gente que está com Bíblia protestante, tem gente que não tem Bíblia, tem gente que não sabe o que é Antigo e Novo Testamento. Olha isso para você ver. Então, a parte da oração, ela é essencial para todos nós. Incentivar, motivar, propor ações. E eu até falava um dia com a Selma, a gente partilhava, a Selma está aqui escutando também agora. O grupo de oração precisa ter um calendário de espiritualidade, de ações espirituais. O Espírito Santo precisa te mostrar isso. Sabe por quê? Senão nós vamos ficar ali no entorno do grupo de oração e às vezes pode chegar no momento daquele ali e começar a entrar no esvaziamento. Um desânimo. Porque aquele mar de reclamação. O caminho é a intimidade com o Senhor. É a oração. Não tem outro caminho. Então, ordenador, escuta aqui. Proponha, sugira práticas espirituais para os servos do seu grupo de oração. Envolva ele nas práticas espirituais, sabe? Proponha, faça com que o seu grupo de oração ele seja um grupo de oração orante, com gestos simples. Olha o que a gente faz aqui no nosso núcleo arquidiocesano. Somos umas 37 pessoas. Todos os dias a gente posta a foto de um membro do conselho para todos os outros orarem por ele. Por exemplo, estou falando para você fazer isso, estou te dando um exemplo. Se você faz isso no seu grupo de oração, você coloca todo mundo rezando por aquela pessoa. Olha, você, de certa maneira, incentivou a oração, a intercessão um pelo outro. Enfim, Deus vai te dando as estratégias, claro, mas é extremamente importante que você não deixe a ovelha trilhar esse caminho por si só, achando que ele, às vezes, livremente vai entrar ali numa profunda experiência ali de Deus, todo momento, todo dia. Às vezes é difícil. Problemas da vida, desemprego, doença, muitas famílias enlutadas, pessoas com medo de perder emprego. A gente vive um drama na sociedade hoje. Conversava com a mulher hoje, onde ela falava comigo assim, hoje é ostentação ter cabeça boa. Olha essa aí, Júnior. A pessoa está firme e centrada, virou ostentação, porque está todo mundo com... todo mundo, né? Uma boa parte da sociedade com uma paranoia mental. Com um distúrbio, com um desequilíbrio, com uma inquietação. E aí eu dizia há pouco tempo aqui, o Brasil é o segundo país do mundo que mais busca o termo ansiedade no Google. Olha isso, que agravou durante a pandemia. É isso que eu quero dizer. Então, não ache você que a ovelha vai, não vai. Você precisa de ajudar, ligar, insistir, contribuir, ajudar, aproximar, porque senão, amado, muitos vão ficar pelo caminho, e nós sabemos que é a força da oração, somente por ela, que nós vamos conseguir seguir em frente. Sem ela, nós não vamos conseguir andar. Amém? Quer fazer algum acréscimo aí, meu irmão? Vou passar para o último item. Ô, Zé Carlos, na verdade, em cima disso que você está falando, né? Antigamente a gente preenchia a ficha de cadastro quando entrava no grupo de oração, e aquilo ali servia como um acompanhamento da vida inteira da pessoa no grupo de oração. Ligava quando ela sumia, visitava quando tinha alguma coisa, oferecia formação, pegava na mão, igual você está falando, levar. Voltar esse exercício de botou o pé no grupo de oração, acompanhar o crescimento desse irmão, né? É isso aí. Agora, inclusive é isso aí que nós vamos retomar aqui, né, Júnior? Pode ir lá. Amém. Só uma brincadeira, que nessa formação já aprendi muita coisa. Inclusive, como é que chama gado? Como é que é aí? Como é que é? Você nunca chamou gado, não? Tchá, 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 tchá. Vem cá, maiada. Vem cá, maiada. Que isso, que maravilha, hein? Vai lá, desculpa aí, vai lá. Só que agora que eu lembrei que tá gravando.
Ô, Júnior, você também rolou a bola para eu poder chutar, você também. Vou chamar você para comentar mais nada, não. Vamos lá, então, gente. O último ponto aí. Agora tem que saber como é que chama ovelha, né, rapaz? Nunca pensei nisso, não. Ovelha chama pelo nome, irmão. Glória! Olha o profetismo aí, olha o profetismo aí. É isso aí, É a inspiração do Espírito aí. É inspiração pura! Mas, ô, irmão, Oi. a nossa formação aqui, você sabe que a gente tem empenhado aí em trazer o seminário de vida do Espírito Santo. 3 anos atrás a gente trouxe os grupos de geração se juntar, fazer, tentar explicar. Empenhamos, trouxemos seminário de vida do Espírito Santo, vários, né? O pessoal está aí, sabe que eles são testemunho. Mas o que a gente observa, irmão, vocês eram 3 no seu grupo de oração, mas 3 que tinham consciência, sabiam do objetivo e sabiam onde iam chegar. E não desanimaram. A gente vê aí falando, né? A gente traz as informações que é a nosso chamado, é a nossa missão essa aí. Mas se não tiver empenho do grupo de oração, meu irmão, a conscientização de verdade, um coordenador sozinho não faz nada. Você me perdoa, assim, ele pega 1, 2, se não juntar 3, 4 no grupo de oração e fazer realmente acontecer, a gente, como forania, coordenador de forania, a gente fica triste, né? Mas, né, Vanessa, ele pregou, Zé Carlos empregado aí, enfim, preparar, mas o coordenador com os servos tem que fazer uma conscientização interna, irmão, para dar fruto, entendeu? Mas é isso aí, é só uma experiência que a gente tentou, às vezes tem coordenador de forania tentando aí, mas a conscientização precisa acontecer mesmo profundamente, viu, irmão? Fica aí um alerta aos coordenadores de grupo de oração. Quando eu me tornar de novo coordenador de grupo de oração, meu irmão, meu grupo de oração vai ter até grupo de perseverança, em nome de Jesus, porque aí sim que é a renovação do É bom, viu, Lucas? É bom, o grupo de perseverança é bom demais. É isso mesmo. Ô, Lucas, você tem toda a razão, sabe? Só que o que acontece é o seguinte, nós temos 2 públicos diferentes que eu vejo. Um público é quem já está servindo e outro público é aquele que Deus está mandando para nós nesse tempo. A gente precisa ter esse olhar o tempo todo, sabe? De perceber isso, né? E aí eu concordo com você que exige estratégias diferentes. Tem hora que você malha com o servo antigo ali, 6 meses, 1 ano, ele decidiu não avançar, ele está acomodado é o que eu chamo de servo medíocre. O mediano passou a ser ótimo. Então, para ele, o mais ou menos é ótimo. Mas quando você olha a palavra, você fala, mas não pode. E aí, quem vem depois dele, acha que aquele mediano dele é que é o ótimo, mas não é. Não é aquilo. E aí você vai criando uma geração que vem atrás, cada vez mais distante do ideal, que é do ideal, vou colocar uma palavra aqui, mas não associa com pentecostal, com o ideal pentecostal da renovação carismática católica. Entende? Só que o que eu tenho clareza para mim, meu irmão? Quando eu vejo uma ovelha nova, eu tenho, vamos dizer assim, outro cuidado, é outro pensamento, e eu acredito que Deus vai, ao longo do tempo, trazendo novas e novas pessoas o tempo todo. E se a gente começar a implantar essa forma de trabalho, apesar dos irmãos estarem um pouco resistentes, eu acredito que com o tempo, né, brevemente, Deus vai suscitando novas pessoas, e muito melhor do que nós ainda, para a glória dele, né? Amém? O último ponto que eu vou falar é sobre missão. Vamos lá? A primeira coisa a fazer para se ter sucesso em uma missão é conhecê-la bem. Nossa missão é divina, posto que nos é dada pelo próprio Deus. O sucesso de nossa missão está em fazer a vontade de Jesus que nos enviou. Qual que é a questão, né? Vamos lá. Quando falamos em missão, a primeira palavra que nos vem à cabeça é ide, do verbo ir, que nos sugere movimento, ação. A missão é clara, desempenhada, mas a missão, é desempenhada mais propriamente na ação evangelizadora. Mas não somente, olha isso, mas não somente na ação evangelizadora em si, é isso que eu quero tratar. Também está ligada a tantas outras frentes de trabalho, tarefas que estão ligadas diretamente ao ato de evangelizar e de formar discípulos. Aonde que eu quero chegar, então? E aí, esse já é o penúltimo slide. Vamos lá. Quando a gente fala assim, o grupo de ação precisa ser missionário, você pensa, tem que ir para a rua.
Tá errado não, tá certo. Mas mais do que isso, eu queria dizer para você o seguinte: tudo aquilo que você possibilita um irmão de executar uma tarefa, de ajudar em alguma coisa, ele pode, neste momento aqui da formação, vamos ajustar só para isso que eu estou querendo dizer aqui. Entenda as pequenas tarefas como uma missão, como uma oportunidade dele executar algo, certo? Dele estar em movimento, em ação, em sair de si. Então, um grupo de oração missionária, ele pode evangelizar nas ruas, fazer arrecadação de cesta básica, visitar os pobres, evangelizar nos sinais, ele pode fazer muita coisa, imensas, ok? Mas eu quero falar aqui daquilo que eu gosto de dizer, de comparar a missão como pequenas tarefas no grupo de oração. Isso, para mim, é fundamental importância. Por quê? Às vezes, no grupo de oração, a gente pensa que para a pessoa executar alguma coisa, ela tem que ter ministério. Escuta isso. A verdade é essa. Você acha o seguinte: o irmão entrou no grupo de oração, ele começou a servir, você já pergunta para ele: qual que é o seu ministério? Eu tenho que colocar você em algum ministério. Quantas pessoas foram dirigidas de forma, às vezes até equivocada, para o ministério de intercessão, para o ministério de música? E nós temos que entender que existem equipes de serviço, por exemplo, que ajudam na organização do grupo de oração e que a pessoa necessariamente ela não precisa de um ministério. Por exemplo, não tem ministério de oração do texto. Tem ministério, né? Mas ministério não. Ah, eu sou do ministério que reza o texto no grupo de oração. Não existe. Ok? Então, eu posso pegar a oração do texto e dar a oportunidade para o irmão executar esta tarefa, este trabalho, que eu quero chamar também de missão, no grupo, para que ele se desenvolva. Entende? Então, assim, é extremamente importante que a gente abra o coração na perspectiva do outro. Um texto, para mim, num grupo, é tranquilo de eu fazer. E para o outro não, para o outro não. Então eu preciso permitir que ele faça essa experiência. E uma pergunta que Deus colocou no meu coração, que tem pessoas que já escutou ela aqui pelo menos umas 2 vezes, foi: quem aqui não sentiu a barriga fria, ficou tremendo, a primeira vez que não fez uma leitura em uma santa missa? Quem aqui não ficou assim, né? Você ficou, nossa, eu vou fazer a leitura, você ficou ali tenso, no banco, é agora que eu vou, aí às vezes chega lá ainda o lecionário está na página errada, enfim, a gente fica tenso. Quantas pessoas não ficou tenso, frio na barriga, por fazer uma leitura na Santa Missa? E hoje, muitos de vocês fazem isso com tranquilidade. Eu sei que tem pessoas que ainda sentem esse frio, mas olha para você ver. Sabe o que Deus colocava no meu coração? Nós precisamos permitir com que as pessoas sintam este frio na barriga por meio dos pequenos desafios. Então, você precisa olhar um irmão que está chegando agora e falar com ele assim: meu irmão, eu quero convidar você a rezar o texto aqui, uma terça sim, a outra não. Para você, pode ser não ser tão importante, mas para ele é. Para ele é uma oportunidade extraordinária. Então, incentive ele. Vai rezar um texto? Você tem uma pessoa responsável pelo lanche do pregador? Nem todos os grupos de oração tem lanche depois da pregação, mas vai ter? Como que é? Convida alguém. Nossa, teve um grupo de oração que eu participei que tinham pessoas que realmente elas ficavam assim, totalmente entusiasmadas com o lanche. Às vezes eu não queria comer, lanchar no grupo, porque eu queria voltar para jantar na minha casa, mas eu não conseguia. Ela falava: come mais um pouquinho. Foi eu que fiz esse bolo. Aí quando a mulher falava comigo assim, foi eu que fiz esse bolo, eu ficava imaginando ela pegando a farinha, açúcar, o sal, a batedeira. Aí eu fico imaginando ela experimentando, ele enfiava o dedão na massa, ó, tá gostoso. Aí ela falava: tá gostoso? E pensava no pregador que ia comer, pensava no servo que ia comer. Aí a pessoa prepara, põe no forno, coloca numa vasilha, tomara que ele não quebra, né? Quando ele sai da bandeja. Aí ela faz tudo isso pensando no pregador e no servo, no amado irmão. Olha que riqueza! Aí você chega lá, às vezes come igual um cavalo, sem perceber que a pessoa tá ali com todo amor e carinho. Entende? É isso que eu quero dizer.
Sabe? Deixa eu até sair dessa tela aqui, que eu quero ver vocês agora. Ai, meu Deus do céu, deixa eu fechar isso aqui. Depois eu volto aqui na conclusão. Onde que eu paro? Meu Deus do céu, cadê o trem aqui, Jesus amado? Parar a apresentação, pronto, parei. Agora eu quero ver quem está prestando atenção ou não. Quero ver. Ô, gente, aí o que eu quero dizer? Então, um coordenador de grupo de oração que ele tenha sensibilidade missionária, ele traz uma pessoa que é a responsável pelo lanche, ele deixa um outro rezar o texto, não precisa de ser aquela doninha expert com o joelho calejado que acorda todo mundo, não precisa ser, pode ser outro. Então, você dá oportunidade no texto, dá oportunidade para abrir e fechar a igreja, dá oportunidade para montar o som. Sabe? Ajuda, traz o irmão agora na pandemia para ajudar numa transmissão, para ligar um aparelho, onde que funcionam as coisas na igreja. Então, amados, quando nós falamos coordenar na perspectiva da fome, no tripé missão, eu estou dizendo, dê tarefa para essas pessoas. Elas precisam se sentir úteis no grupo de oração. Não fica achando que a missão é só quando ela for para a rua, ou quando ela tiver um ministério, que aí ela vai atuar na Arquidiocese de Belo Horizonte inteira. Não, nas pequenas coisas. Deixa ela ajudar você na condução de um grupo de oração. Bola isso! O nosso grupo de oração tem alegria de ter esse momento, né? A gente tem 2 condutores para o louvor, 2 condutores para a oração. Normalmente um mais experiente, o outro menos experiente. Aí o menos experiente começa, quando ele começa a faltar palavras, o mais experiente entra junto. Aí ele se sente importante naquilo que ele está fazendo, sabe? Então, assim, coordenar nessa perspectiva missionária é dar oportunidade para as pessoas. E eu aprendi muito isso no Ministério da Pregação. O bom líder forma outro líder e forma melhor do que ele. Aprendi isso muito com o Rogerinho, né? Aprendi também, o bom líder não é o que trabalha para 10, é o que põe 10 para trabalhar. Olha só para você ver que maravilha. É isso. Então você, quando olha para o povo no grupo, pense na distribuição da tarefa. Mas o povo não quer nada, quer dureza, eu peço e ninguém faz. Mas tenha isso como um princípio de vida, de coordenar, de valorizar. E posso falar uma coisa? Não fica querendo que as pessoas façam perfeito igual você, não. Não faça isso. Não mate as pessoas com isso. Permita com que a pessoa erre. Isso não é pecado mortal. Mas deixa ela ir descobrindo e se desenvolvendo, diminui aquela crítica exagerada que está tudo ruim, valoriza o pouco que ela fez. E aí aqui eu quero até dar um testemunho para você, nossa moderação do nosso irmão Edivate, que eu nunca vou esquecer desse testemunho dele. É extremamente tímido. Ele conversava com a gente olhando para o chão e olhando para os lados. Mas eu sabia que ele era um homem muito, assim, que Deus iria usar ele muito poderosamente. E tanto é que hoje ele já é um pregador, já prega fora, uma bênção de Deus. Mas no início, quando ele foi para o grupo, eu falei, meu irmão, hoje você vai nos ajudar na condução do grupo de oração. Aquele homem começou a suar, aquele homem começou a ficar nervoso, aí ele pegou o microfone e foi para frente do grupo de oração. Eu falei para ele o seguinte, o seu papel hoje é olhar para frente, na medida do possível, você não precisa falar nada. E ele pegou o microfone e ele ficava ali do meu lado, olhando para o chão. Aí, de vez em quando, ele olhava para eu falava, olha para os primeiros bancos, depois você olha para o meio, até você chegar lá no final. E aí ele achou que eu ia chamar ele para rezar. Eu não chamei ele para rezar nada. Ele simplesmente fez a experiência de estar na frente de um grupo de oração, virado para a Assembleia de frente. E aquilo ali para ele suou, ele quase deu dor de barriga, ele passou um sufoco, aquilo ali mexeu com o interior daquele homem, ele não falou nada. Vocês estão entendendo? É esta perspectiva de promover, de dar oportunidade, de trazer. E aí eu quero falar uma coisa, na reunião de núcleo, divida as tarefas, por que é sempre a mesma pessoa que conduz a reunião de núcleo toda? Você não pode dividir a tarefa na reunião do núcleo? Outra pessoa vai rezar, outra pessoa vai concluir, outra pessoa vai fazer um outro trabalho. A reunião de servos, a mesma coisa. Então, amados irmãos, quando a gente fala nessa perspectiva do tripé, missão, entenda como uma tarefa. O bom coordenador, ele vai olhar para o povo sempre procurando dar serviço. E entende uma coisa, se apagar e acender as luzes no grupo para você é uma coisa tranquila, tem pessoas que não é.
ok? Uma pessoa que eu convidei para rezar o texto do nosso grupo de oração, que ela nunca tinha rezado, ficou uma noite sem dormir, porque iria rezar de frente para as pessoas. É assim. E aí você possibilita o crescimento, o desenvolvimento de cada um, de cada pessoa, de cada irmão. Fechando, então, a fala, já são 16h51, qual que é a conclusão? É que a conclusão é que, vamos lá, eu não vou expor, não. A conclusão é que peraí. Ok. Qual que é a conclusão fechando tudo? O grupo de oração, o coordenador, ele precisa estar voltado para formar discípulo a partir do batismo. Então, ele incentiva o povo a percorrer o processo formativo. No decorrer do processo formativo, na medida em que a pessoa saiu do banco para fazer qualquer coisa, ele aplica a FON nos antigos e nos novos. Ele tem um planejamento para formar, para orar e para a missão, que é a tarefa. Isso está nos olhos dele. Então, ele clama o Espírito Santo para dar sabedoria. Uma vez isso desenvolvido, você vai proporcionar o crescimento espiritual dos irmãos, a maturidade espiritual de cada um deles. O seu grupo de oração vai se renovar, você pode ter certeza disso, que eu acredito nisso demais da conta, sabe? Que seu grupo de oração vai se renovar, você vai colaborar para o desenvolvimento das pessoas, mas aqui é necessário que você tenha atitudes que vão colaborar nesse sentido, amém? Então é isso, como eu disse para vocês, são 2 conteúdos de 2 finais de semana, muita informação, procurei ser o mais prático possível, quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês, algumas pessoas levantaram as mãos, só pedir assim, para a gente fazer alguma colocação, para ser o mais breve possível, porque a gente já está no momento de finalizarmos aqui. Tudo bem? Ô Júnior, então é isso. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Espírito Santo seja abundante aí na vida de cada um de vocês aí. Amém? Amém, meu irmão. Zé Carlos, temos aqui 5 inscritos. Irmão, se tiver mais inscritos, pode levantar, clicar na mãozinha para levantar, fazer a pergunta. Já estouramos um pouquinho do tempo, né? Mas eu acho que ainda dentro do administrável. O tempo meu, né? O da formação, não. Não, da formação, era para encerrar agora também, mas vai estar dentro do tempo ainda. Temos 4 pessoas inscritas, na verdade, agora, o primeiro deles é a Isabela, mas antes de passar a palavra para ela, Zé Carlos, eu já alinhei com o Ale aí, meu irmão, para assumir a sala, eu preciso me ausentar por um compromisso aqui na paróquia, né? Quero agradecer a oportunidade, maravilha de ensino, de quarto ensino aí, obrigado aos irmãos também. Deus abençoe. Primeiro aí, Isabela, está contigo a palavra. O Ara, está contigo aí a sala também, tá bom, meu irmão? Beleza. Valeu, com Deus. Zé Carlos, Deus te abençoe, viu? Amém, meu querido irmão. Deus te abençoe você também. Queridos, você sempre bem objetiva. Zé Carlos, paz do Senhor a todos. Como que está essa questão? Porque eu lembro que seminário de vida no espírito, os grupos, né? Enfim, liberdade total para organizar. Seminário de dons, experiência de oração. Quem está com essa alçada? Forania, região, grupo de oração, só para mim entender, né? E planejar aqui. Porque eu lembro que seminário de dons teve uma época que parece que seria região, que faria organização. Como que está hoje? Qual que é hoje a proposta atual, né, para nossa Ok. Primeiramente, a gente tem a orientação da Nacional, da RCC Brasil, para que o processo formativo ele não aconteça de forma virtual, por vários motivos que eu não vou adentrar nele agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo, então, assim, o processo formativo, ele pode ser retomado nas fases, se for em modalidade presencial. Como ainda nós não temos essa segurança em relação a esses encontros e estamos retomando agora, então está completamente parado, ponto. Em agosto, vamos fazer uma reunião com o conselho e uma das pautas é o processo formativo. Qual que é a tendência
E qual que é a convergência, o discernimento do núcleo? É continuar como nós estávamos fazendo na região Conceição. A região vai ficar responsável por uma parte, a forania por outro, e o grupo de oração é responsável pelo seminário de vida. Tudo isso virá para vocês a partir de agosto ou setembro aí no máximo. Nós vamos ter, na verdade, uma reunião ou uma formação, eu acredito que vocês vão ser convocados para isso, só para falar do processo formativo. Como que se dará, de que jeito, como que vai ser a retomada, enfim. Então, é bem isso aí, a pergunta só é muito boa, é só aguardar um pouquinho. Próximo é Olaide. Olaide? Talvez ele esteja... o Rogerinho, Thaís, Isabel, Juliana... Olaide acabou de sair da reunião. Rogerinho, pode falar você? A minha mão tá levantada aí? Tá sim. Eu não pedi, não, hein? Então tá bom. Deixa eu abaixar a mão. Juliana Andrade. Tá tranquilo, eu entendi. Eu não levantei a mão, não. Tá ok. Maria Aparecida Miranda, quer falar? Adilson. O microfone está fechado, você. Oi. Levanta a mão, você quer falar também? Pode falar? Pode. Ô Zé Carlos, quando você falou a questão dos pregadores sem experiência, eu me lembro daquele último Celebrando Pentecoste, que tinha várias pessoas lá de caminhada, estava você, Rogerinho, várias pessoas lá, e vocês colocaram aquele rapaz para pregar. Eu acho que teria sido a primeira vez que ele foi pregar, e eu me senti representado por ele, porque o medo da pregação com você, todos vocês cheios de experiência lá, colocaram ele para pregar, e eu me senti como se eu estivesse pregando lá. Aquilo para mim foi o máximo, aquilo foi, assim, para tirar o medo. Eu me lembro que estava toda a patota boa lá, Rogerinho, essa turma, todo mundo postou lá, e colocaram ele. Me senti representado aquele dia. Foi mesmo. E aquela história que eu contei do irmão que chegou no nosso grupo, que a primeira experiência dele foi ficar de frente para o povo, era aquele irmão lá. Pregou no nosso Celebrando Pentecoste como fruto do processo formativo, gente. Uma benção. Zé Carlos, a Elane fez a pergunta, não foi direcionado diretamente à coordenação, não. É porque eles estavam em uma sala de reunião semana passada, e dando 1 hora, o link caiu e teve que fazer um novo link. Eu imagino que o Meet dela devia ser uma conta gratuita. E aí eles estão encerrando em 1 hora. Ela pediu sugestão do que fazer. Aí ia comprar a conta, ia adquirir a conta do Meet, porque realmente com o tempo ele vai e cai. O nosso não caiu aqui porque ela é paga, viu? Se tiver no nosso alcance alguma coisa para ajudar vocês aí como no escritório, a gente está aí à disposição. Mas no caso aí, adquirir mesmo a licença, né? Não tem outro jeito. Olha, parece que não tem mais pergunta. Amém? Gente, eu vou ter que sair, porque eu estou com um link para entrar num outro workshop que está finalizando o trabalho lá. E aí eu vou me despedir de vocês. Deus abençoe. Para mim foi muito bom estar com vocês. Dúvida aí, vocês anotem. Mas podem ter certeza de uma coisa. Vocês vão ouvir isso várias vezes sendo contado na Arquidiocese de Belo Horizonte, porque a grande moção da retomada, da renovação carismática católica, ela passa por tudo que foi colocado aqui. Isso vai ser dito novamente, e redito, e novamente dito, até esgotar, até o povo falar assim, põe esse cara para correr daqui, que nós não aguentamos mais escutar isso.
Na hora que chegar nesse ponto aí, tá bom. Então, esse é o grande ponto para a nossa retomada dos grupos de oração. E já estamos trabalhando, desenvolvendo material impresso para poder ajudar vocês, tá bom? Rezem por nós, rezem por essa coordenação, viu? E Deus abençoe vocês. Não esqueça de assinar a presença de vocês na lista de presença que já colocaram aí, porque senão vai ficar sem constar a sua presença. E quem puder ajudar a gente, tem uma doaçãozinha lá de R$10, se não te apertar, coloca aí, gente, o link da doação, né? 10, 20, 50, até R$500 tem, né? Vai que não te aperta. Vai Deus, manda aqui que a gente vai usar o dinheiro para evangelizar, tá bom? Fiquem com Deus aí, viu, gente? Paz de Jesus. A paz com Deus, Deus abençoe. Obrigado, Zé Carlos, por tudo, essa pregação maravilhosa. Foi muito bom. Já encerrou, Warley? Ô, Arley, eu acho que tá com você aí, Arley. Vou encerrar então, né, pessoal? Agradecemos a participação de todos, né? E até o próximo evento, então. Deus abençoe. Um abração Se aí, Deus né, quiser. Amém. pessoal aí. Um abraço para todos. Amém. Tchau com Deus. Amém. Foi muito bom, Nossa. graças a Deus. Amém, Um amém. grande abraço a todos. Com Deus a todos. Maravilhoso, Deus abençoe, maravilhoso. irmãos. Até a próxima. Com Deus. Se Deus quiser. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, viu, gente? Muito Tchau, obrigada pelo tudo. Foi muito Muito bom, bom. muito obrigada. Nossa.